Sejam bem-vindos a mais um episódio do FBT Entrevista. Hoje nós temos a satisfação e a honra de receber e poder entrevistar o Dr. Fábio Brum Goldschmidt, uma das maiores autoridades em direito tributário no Brasil. Ele é sócio, fundador e também administrador do escritório Andrade Maia, com mais de 300 advogados, com sedes em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Salvador. O Dr. Fábio, ele é advogado, ele é mestre em direito tributário pela USP, e também é doutor em Direito Tributário pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Dr. Fábio, muito obrigado pela aceitação do convite. E nós vamos hoje debater alguns temas, certamente do interesse de todos, na área tributária, e falaremos também um pouco sobre a carreira do advogado. Dr. Fábio, como o senhor vê o aumento do PIS e da COFINS, combustíveis, levado a efeito pela União com a publicação do decreto número 9.101 no último dia 21 de julho. Felipe, muito obrigado pelo convite. Sobre o aumento da PIS/COFINS combustíveis, eu vejo com bastante surpresa, justamente porque há muito pouco tempo atrás, em 2015, o Executivo elevou também a alíquota do PIS/COFINS combustíveis em percentuais muito elevados, superiores a 100% dentro do período da noventena, e posteriormente com graduais reduções. Mas o ponto é, ele se valeu da mesma estratégia, do mesmo estratagema para implementar novamente esse aumento esse que foi contestado à época pelas empresas junto ao Judiciário, e o Judiciário vem reconhecendo os pleitos das empresas basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, tem havido essa modificação, esse aumento de forma automática. Isso é, sem respeitar a noventena constitucional. E, em segundo lugar, porque a Constituição reserva os aumentos de PIS/COFINS combustíveis à edição de lei ordinária, coisa que não ocorreu na medida em que esse aumento foi procedido por decreto. Ou seja, eles estão agora renovando idênticos vícios havidos em 2015 e tendem novamente a ter uma resistência do Poder Judiciário. Esse aumento que houve não ocorreu em outras situações recentemente? Não foi o mesmo caso do aumento do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras? Sem dúvida, Felipe. O que se verifica é que naquele caso das receitas financeiras, aliás, também ocorrido no ano de 2015, houve um aumento desses tributos por decreto. E é interessante notar que o governo sempre se vale de subterfúgios para proceder ao aumento. Ele não simplesmente pretende dizer no decreto que ficam elevadas as alíquotas dos tributos. No caso do PIS/COFINS combustíveis, o que o governo fez foi proceder a um redutor dos coeficientes de redução, ou seja, toda uma volta para se simplesmente praticar um aumento. E no caso das receitas financeiras, havia uma previsão legal que determinava que o governo poderia reduzir ou restabelecer as alíquotas. E o fisco pretende se basear nessa permissão para sustentar a viabilidade de que isso seja feito por decreto. No entanto, a Constituição é muito clara ao dizer que redução, não existe problema algum em se proceder por decreto. Agora, exigir ou aumentar um tributo, isso sim é restrito à reserva legal. Trocando um pouco o tema, Dr. Fábio, mudando para os tributos indiretos, como o senhor vê a questão da tributação da cessão dos espaços publicitários na internet, que é um tema muito atual e que, sem dúvida, vai afetar muito as empresas que trabalham com a mídia impressa? Felipe, esse é um tema que nós temos acompanhado de perto. Nós temos uma série de clientes do universo da tecnologia e o que nós vimos é que reacendeu esse debate recentemente em razão da edição de algumas decisões do TIT em São Paulo, que determinaram a nulidade de autuações procedidas pelo Estado de São Paulo frente ao Facebook e ao Google, autuações grandes, uma delas de 340 milhões, outra de 150 milhões, justamente por se entender que não cabe a tributação pelo ICMS da veiculação de espaços publicitários na internet. O ponto é, a Lei Complementar 157 procurou colocar um item dentro da lista anexa de serviço que pretendia tributar a veiculação de espaços publicitários na internet. E esse item foi vetado pela Presidência da República, o que fez exatamente com que os estados se sentissem autorizados a tributar pelo ICMS, considerando que
a tributação pelo ISS havia sido considerada indevida. Mas o ponto é, seja ICMS, seja ISS, nenhum dos dois são passíveis de incidir. Em primeiro lugar, porque no caso do ISS deveria haver uma ação, um fazer, uma obrigação de fazer, sendo executada. E a mera cessão onerosa de um espaço publicitário não configura fato gerador do ISS. Exatamente por esse motivo, o Supremo já disse que não cabe a tributação da cessão onerosa do espaço publicitário e já disse também que não cabe a tributação pelo ISS das cessões onerosas procedidas mediante locação de imóveis, ou seja, exatamente o que é uma cessão onerosa desse espaço publicitário, nada mais é que uma locação. Qual que é hoje, doutor Fábio, o grande problema que o senhor vê na advocacia, do contencioso tributário e do consultivo? Quais os riscos que cada uma das atividades tem? Felipe, eu acredito que o Brasil ele não prestigia a advocacia consultiva. O Brasil é um país de uma grande insegurança, de uma edição frenética de atos normativos que dificultam muito a tomada de posição pelos clientes. O que quer dizer, na prática, é o seguinte: o sujeito vai ao escritório, solicita um parecer, uma legal opinion, obtém a sua resposta e na semana seguinte essa resposta já não vale mais, no mês seguinte ela volta a valer, ou seja, se o advogado não se dedica a anotar na agenda de ligar para cada um dos clientes quase que semanalmente para dizer as orientações que foram superadas e alteradas, se cria um risco para o escritório e para a empresa. Diferentemente do contencioso, em que as decisões, em princípio, logo depois de encerrados os processos, tendem a se estabilizar. O que vale dizer, mesmo assim, no Brasil, às vezes não ocorre por conta de rescisórias e outras técnicas que tornam um pouco instável mesmo o contencioso. Doutor Fábio, e em relação à tecnologia, à informática aplicada ao Poder Judiciário, como o senhor vê o processo eletrônico? Isso facilitou ou dificultou a vida daqueles advogados que têm uma atuação em âmbito nacional? Felipe, eu sou um árduo defensor do processo eletrônico. Eu acredito que ele democratiza o acesso à informação. O cliente, o advogado de qualquer parte do Brasil pode verificar o andamento do seu processo. Mais do que isso, ele barateia o acesso ao judiciário. Mas é claro que, evidentemente, essa transição expõe a riscos tanto de insegurança da sistemática dos processos eletrônicos. É um absurdo que no Brasil existam tantos processos eletrônicos que são próprios e distoantes do próprio Código de Processo Civil. Isso, evidentemente, causa dificuldade, principalmente para aqueles advogados que não têm uma estrutura por trás ou que já têm uma dificuldade no acesso à informática. Mas é fato que a informatização do processo judicial agiliza o andamento das causas e torna mais simples a administração de uma carteira de processos. Doutor Fábio, muito obrigado pela entrevista. Nós terminamos aqui mais um episódio do FBT Entrevista. Eu tenho certeza que nossos internautas tiveram uma aula no que se refere à parte técnica do direito tributário, falando um pouco sobre PIS e COFINS, ICMS, e também tenho certeza de que tiveram um panorama de como é a advocacia hoje, especialmente na área tributária, no que se refere ao contencioso e ao consultivo. Mais uma vez, doutor Fábio, muito obrigado. Esperamos poder contar com o senhor em uma nova entrevista aqui no nosso canal da internet. Muito obrigado, Felipe.